Boa tarde, pessoal. Adriana Becker, aqui do canal Becker Leal Advocacia. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do andamento dos processos, né? Muitas vezes vocês levam os documentos para o advogado e depois só sabem no andamento do processo, depois que ele dá a entrada, se ele entrar em contato com vocês. Mas, infelizmente, em todas as profissões existem os bons e os maus profissionais, né? Alguns advogados simplesmente deixam o cliente a ver navios e só vão informar no final do processo e olha lá. Mas, pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês mais ou menos como que é o decorrer do processo, tá? Na maioria dos processos é assim que acontece. Então, vamos começar falando que existem dois tipos de processo. O processo físico, que é aquele todo em papel, que era o que era utilizado antigamente, e os processos eletrônicos, que são os de agora, né? Então, assim, quando a gente precisa desarquivar um processo físico, vocês entendam que o negócio é bem demorado mesmo, porque o processo já está arquivado. Muitas vezes, quando ele é um processo findo, ele está arquivado numa central. Nem é no fórum onde ele foi processado. Ele foi arquivado numa central, se não me engano, em Jundiaí, o central que arquiva os processos físicos. Então, hoje em dia nós já não utilizamos mais o processo físico para dar entrada, mas ainda em muitos casos nós atuamos nos processos físicos porque existem muitos que não acabaram ainda, tá? Então a gente acaba sendo nomeado ou constituído para atuar no processo que deu entrada em 2010, 2006, coisa antiga. Então esses são os processos físicos. Os eletrônicos é feito tudo diretamente no computador, tá? Então hoje o procedimento é: você vai até seu advogado, ele te fala quais são os documentos necessários, você entrega os documentos, ele digitaliza, faz uma petição que nós chamamos de petição inicial, distribui essa ação na vara de competência, né? Que ele vai verificar se a competência é vara de família, se é civil, enfim. Aí é com o advogado. Aí assim que ele distribui, esse processo vai para uma fila. Então imagina que tem vários processos, né? E vários foram distribuídos naquele dia. Então ele vai entrando em fila para que seja levado ao conhecimento do juiz. Então, assim, geralmente processos que versam sobre direitos que envolvem crianças, eles passam pelo Ministério Público, porque o Ministério Público tem o dever de se manifestar nesses processos. Então, vai até o Ministério Público dá o seu parecer a respeito do processo e o processo, então, é encaminhado para o juiz. O juiz, na maioria dos processos, ele marca uma audiência de tentativa de conciliação, que é uma audiência feita por conciliadores, né? Não é o juiz que vai estar nessa audiência, é uma audiência onde estarão o advogado, as partes e um conciliador, que vai tentar fazer com que aquela lide, a gente chama lide o processo, que é uma disputa judicial, né? Vai tentar fazer com que essa lide chegue ao fim, que entre num acordo. Se não houver acordo, a parte contrária, que é o réu nessa ação, ele tem 15 dias para fazer a sua defesa, que chamamos de contestação. Após ele fazer a defesa, o juiz abre prazo para a parte autora se manifestar dessa contestação. Então, o que a gente chama de réplica. Terminando a réplica, o juiz vai perguntar se existem mais provas para serem juntadas no processo. Abre prazo para as duas partes juntarem mais provas. E alguns detalhes também, algumas coisas assim que as pessoas ficam meio perdidas, porque às vezes elas pegam o número do processo e vão consultar no site, né, do TJ, e aí não sabe o que significa conclusos para despacho. Quando está concluso para despacho, significa que o juiz vai se manifestar. Então, está concluso, está meio que na mesa dele, nas mãos dele. Só que tudo é demorado, mesmo que seja eletrônico, tá? Então, é porque tem muito processo e poucos juízes. Aí, depois que é apresentado se existe mais provas para apresentar nos autos ou não, vai para o que nós chamamos de sentença, né? O juiz vai decidir
sobre aquele processo. Então, o juiz emite a sua sentença, profere a sentença. Dessa sentença, cabe embargos, que os embargos são para discutir alguma obscuridade, sanar algum vício que houve na sentença. Caso não seja um caso de embargos, ainda pode entrar com recurso, né, que é chamado de apelação. E essa apelação faz com que esse processo suba para o segundo grau, para o TJ. Então, ele foi julgado em primeiro grau, no juízo singular, pelo juiz da localidade onde foi dada entrada nesse processo. E aí, quando você entra com o recurso, ele sobe para o segundo grau, para o Tribunal de Justiça, onde será julgado por desembargadores e ele volta, então, depois para o primeiro grau, né? Então, vamos supor, você não gostou dessa sentença, você acha que você tinha direito a isso e o juiz sentenciou que pelo indeferimento. Indeferir é negar, tá? Quando o juiz indefere o seu pedido, ele está dizendo que ele nega a você isso que você achou que tinha o direito. Então, você pode entrar com um recurso de apelação para levar esse processo para o tribunal para ver se o tribunal reforma essa sentença. Quando o tribunal faz o julgamento dele, ele traz um outro nome para esse julgamento: acórdão. O acórdão é meio que a sentença do segundo grau. Aí, depois que ele profere esse acórdão, se você não estiver satisfeito ainda, você pode recorrer ao superior, né? Ao grau superior. Mas a maioria dos processos termina ali em segundo grau mesmo. E aí, terminando em segundo grau, ele volta para o primeiro grau, né? Onde foi o início de tudo. E aí, então, ele transita em julgado. O trânsito em julgado nada mais é do que acabou o processo. Não há mais por que se discutir a respeito disso, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido. É isso que acontece geralmente na maioria dos processos, tá? Alguns processos, claro, não tem audiência de tentativa de conciliação. Alguns processos não tem nem audiência depois com o juiz. E é simplesmente questão de colocar as provas no processo e o juiz já faz a sentença dele, né? Tenham todos uma boa tarde, uma ótima semana. Até mais.